Olá, futuros utilizadores web, tudo bem com vocês? Eu sou o Adrian, discente em licenciatura em computação pela UFR. E sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de desenvolvimento de aplicações web. Nessa aula, nós vamos conhecer uma linguagem que vai cuidar da parte lógica da nossa aplicação web, ou seja, vai ser a linguagem que vai cumprir a parte básica das três linguagens que eu havia apresentado, onde temos a linguagem HTML, CSS e, por último, agora, JavaScript, que vai compor nossa aplicação web, vai ser a parte básica da nossa aplicação web. Dito isso, tendo apresentado aqui para vocês que é JavaScript, nós vamos estudar esses seguintes tópicos durante essa aula, para a gente contextualizar bem esse conteúdo. Então, nós vamos estudar o que é JavaScript, do que se trata essa linguagem, o que ela pode fazer na página web, o porquê utilizamos ela na página web. Aí vamos estudar também as variáveis, os tipos de dados dessas variáveis, que vamos estudar funções, condicionais e estruturas de repetições, ou seja, vão ser algumas coisinhas a mais que vão ser muito importantes para o estudo dessa linguagem, para poder aplicar ela num documento HTML, numa aplicação web. E por fim, vamos ter trabalhando com DOM. Esse trabalhando com DOM se refere a trabalhar com o documento HTML, a fazer modificações na estrutura do documento HTML. Então, acredito que essa aula vai ficar muito grande, esse conteúdo, porque são muita coisa para ver. Então, nessa primeira aula, nós vamos estudar apenas os conceitos básicos, somente a teoria. Aí vamos ter uma outra aula, onde nós vamos partir para a parte prática dessa teoria. E, por fim, uma apresentando, trabalhando com o DOM. Entendido? Então, vamos agora de início ao que é JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação que vai permitir criar interações na aplicação e manipular a estrutura e a estilização de uma página web. Então, a linguagem JavaScript, como eu havia falado anteriormente, vai cuidar da parte lógica do site, onde nós vamos ter a linguagem HTML, que vai cuidar da parte da estrutura, e a CSS da estilização. E com a linguagem JavaScript, nós vamos poder modificar os dois. E além de criar interações com o usuário, como por exemplo, o usuário solicitar que abra uma imagem, vai ser a partir da linguagem JavaScript que essa imagem vai ser aberta. Então vai ter interações. Se uma pessoa, o usuário criar um botão, o que vai acontecer com o botão se a pessoa clicar, vai ser nosso programa JavaScript que vai determinar. Então isso será possível através das variáveis, funções, condições e a integração com DOM, ou seja, trabalhando com DOM, esse processo de trabalhar com DOM, com a estrutura HTML. Entre outras ferramentas que vão adentrar muito profundo na linguagem JavaScript, que não vem ao princípio, ao objetivo do nosso curso, que é só apresentar para vocês a introdução aqui da programação em desenvolvimento web. Bom, continuando, eu trago aqui para vocês uma exemplificação de como vão se relacionar essas três linguagens, onde temos aqui a linguagem HTML. A linguagem HTML vai ser o esqueleto, ou seja, a estrutura da nossa aplicação web. Onde nós temos o head, que vai ser a cabeça, o cabeçalho, o body, que vai ser o corpo, ou seja, aqui nosso esqueleto. Aí temos a linguagem CSS, que a partir da linguagem HTML, dessa estrutura, desse esqueleto, vai criar a aparência, o visual, onde temos a estilização do head e a estilização do body. E por fim, seguindo os dois, podendo modificar tanto um quanto o outro, mas novamente, repetindo, a base sempre vai ser o documento HTML. Vamos ter a linguagem JavaScript, que vai ser o cérebro ou a parte nervosa do sistema nervoso, ou seja, a parte lógica da nossa aplicação web, do nosso site. Aqui eu deixei a fonte para que vocês quiserem pesquisar a imagem e tal,
E agora vamos entrar ao que ele pode fazer num site. O que essa linguagem pode fazer. Ao utilizar essa linguagem, nós vamos poder armazenar dados importantes em variáveis, como informações de cadastro, por exemplo, entre outros, como o nome do usuário. Nós podemos salvar em variáveis. Ou o endereço dele também pode ser salvo em variáveis. Operações com pedaços de textos, que vai ser strings, que posteriormente eu vou explicar do que se trata essas strings. Essas operações com pedaços de texto vão ser a operação de modificar os textos, atualizar texto automaticamente, ou acrescentar mais coisa, ou diminuir coisa, e assim por diante. E executar funções em resposta de alguma interação do usuário. Ou seja, vamos ter funções ou operações que vão ser executadas dependendo da interação com o usuário. Como, por exemplo, no caso que eu havia falado do botão. O botão não vai fazer nada até que o usuário clique no botão. Então, a partir dessa interação que o usuário teve com o botão, que vai ser executada alguma função no nosso site através da linguagem JavaScript. E também, com a linguagem JavaScript, podemos modificar dinamicamente a estrutura e a estilização da aplicação através da API DOM, Application Programming Interface Document Object Model. Bom, dando sequência aqui, vamos agora para as variáveis e tipos de dados. Bom, antes de iniciarmos isso, eu quero explicar para vocês que, diferente das outras linguagens de programação, não sei se vocês já tiveram contato ou não, com a linguagem JavaScript não é necessário que vocês digitem o tipo da variável. Como, por exemplo, escrever aqui int a, que vai definir que a variável a vai ser do tipo inteira. Não é necessário fazer isso, por causa que o JavaScript usa a tipagem dinâmica, ou seja, você não precisa especificar isso aqui. Você só vai colocar a classificação, ou seja, a visibilidade da variável, que eu já vou explicar aqui, e um valor, que a partir desse valor que você colocar na frente da variável, como por exemplo aqui a igual a 1. Eu não preciso desse int aqui. No momento que eu já fiz coloquei igual a 1, eu já vou entender que a linguagem JavaScript já vai entender que a é do tipo inteiro. Entendido? Então, agora vamos para as variáveis aqui, para a classificação da visibilidade das variáveis. O primeiro tipo é o var, que é uma variável que é visível por todo o código, além que permite alterar seu valor. Ou seja, se você definir uma variável do tipo var, com var antes do nome, aqui um exemplo aqui para vocês, que vai ser var a. No momento que eu fiz isso, eu defino que essa variável vai ser visível por todo o código, ou seja dentro de funções, estruturas de repetições ou o que for, vai ser visível por todo o código, além de permitir que a gente altere a qualquer momento o valor dessa variável. Aí temos o let. Let é uma variável que só será visível dentro do espaço que for declarado, ou seja, se uma variável desse tipo for declarada dentro de uma função, ela só vai estar visível dentro dessa função, para essa função. Ou seja, se a gente definir fora de uma função, por exemplo, essa variável do tipo let, e queremos que ela seja inserida dentro dessa função, é impossível. Teremos que declarar ela de novo, porque a let só é possível ver ela, modificar o seu valor, dentro do espaço que ela foi declarada. Ou seja, se ela for declarada fora da função, ela só vai ser vista fora da função. Se ela for declarada dentro de uma função, ela só vai ser vista e modificada dentro dessa função. E temos a const, que é uma variável
com a mesma visibilidade que o tipo let, entretanto com seu valor imutável, ou seja, a const também só vai ser visível dentro do espaço que ela for declarada, porém o seu valor é imutável, ou seja, ela é constante, por isso que veio o nome const, que é constante, é imutável. Se eu definir que ela vai ser 10, vai ser 10 por todo o código, toda vez que eu usar essa variável, vai ser seu valor 10. Agora, dando sequência, tendo explicado isso, temos os tipos de variáveis. O primeiro tipo que temos é o tipo number. É utilizado para valores numéricos, sejam eles inteiros, 1, 2 ou 3, ou reais, 1,5, 2,7, 3,2. Esse tipo de variável pode ser utilizado em operações matemáticas a partir dos símbolos matemáticos, como na imagem abaixo, onde aqui, no exemplo, temos var x, ou seja, o x aqui, especificando lá do exemplo passado, do slide passado. X vai ser visível por todo o código. Então, todo isso aqui que eu vou usar vai ser visível. Ele definiu igual a 5, ou seja, eu já entendo que o x é do tipo inteiro, automaticamente, sem precisar fazer nada, sem precisar declarar, essa variável vai ser do tipo inteiro. Não é necessário fazer isso. Temos uma variável do tipo, uma variável também var y, que é igual a 3,7, esse 3,7, que vai definir que ela é real, que ela é do tipo reais lá, que pode ser quebrado os valores e tal. E, novamente, eu não preciso definir que ela será do tipo real. Eu só preciso colocar o valor na frente que a linguagem vai interpretar já automaticamente. E temos uma variável z. Essa variável z, ela não tem um tipo ainda definido, porque não foi acrescentada nenhuma variável a ela. Então, ela não tem nenhum tipo definido. Porém, no momento que fazemos essa operação aqui, no caso é de soma, entre x mais y, que vai pegar esses valores aqui, que vai retornar 8,7, eu vou entender que o valor de z automaticamente já se tornou real, por causa que ela, ou essa variável, vai tomar esse valor. Esse valor é presente no tipo real. E a mesma coisa vai se repetir no menos, no multiplicação, no divisão, ou seja, quando usamos variáveis tipo number, ou seja, números, aqui, valores das variáveis, podemos utilizar essas operações matemáticas. Podemos usar potência, raiz, entre muitas outras operações. Mas isso só será possível para variáveis do tipo number. Por exemplo, eu não posso somar 5 mais sim. O JavaScript não vai entender isso. Entendido? Aí agora temos o tipo string. É uma variável que é utilizada para cadeias de caracteres, como frases ou palavras. Ou seja, quando temos mais de uma letra, por exemplo. E que utilizamos esse tipo de variável. Para definir uma variável do tipo string, é preciso colocar a cadeia de caracteres, ou seja, na sua palavra ou frase, entre os símbolos de aspas. Eu, comumente, falo que é melhor usar aspas duplas, mas pode, acredito, se não me engano, aspas simples também, se eu não estiver falando besteira. Caso queira juntar cadeias de caracteres, deve-se utilizar ou o símbolo de soma, aqui o mais, ou esse conjunto de símbolos, cifrão, abre chaves, variável, fecha chaves. E como aqui no exemplo, aqui temos aqui na nossa tela, aqui da imagem, onde temos novamente uma variável x, onde ela vai receber uma cadeia de caracteres, um conjunto de caracteres, que está escrito desenvolvimento web, entre aspas.
Se não tiver entre aspas, provavelmente o código vai dar erro, por causa que não vai conseguir definir qual vai ser o tipo dessa variável. Aí agora temos a variável y, onde ela vai receber curso de, ou seja, já tem um conjunto de caracteres, mais x. Aí você se pergunta, mas por que mais x, sendo que eu havia falado que não podia fazer somas com... Só podia fazer soma com tipo variáveis do tipo inteiro, ou do tipo inteiro, do tipo number. Aqui só pode... Aqui acontece isso porque são duas variáveis do tipo string, ou seja, o código permite isso. O que não permite são soma do tipo number mais string. Isso não é permitido de jeito nenhum. Porém aqui porque aqui nós estamos concatenando a cadeia de caracteres, estamos juntando, fazendo uma cadeia de caracteres compostas. Como, por exemplo, podemos ver aqui embaixo no comentário, curso de, que vem dessa parte aqui, AX Desenvolvimento Web. A mesma coisa se repete com Z, só que usando esse conjunto de símbolos aqui que eu havia explicado. Cifrão, abre chaves, a variável, fecha e a aula de JavaScript. Outra cadeia de caracteres compostos que vai desenvolvimento web, aula sobre JavaScript, JS. Dando continuidade, vamos agora para o tipo Boolean, que é utilizado quando se quer atribuir apenas dois valores a uma variável, true ou false, verdadeiro ou falso. E uma aplicação é bem simples, sendo var x igual a true, ou y igual a false, falso. Que é somente isso. Vai ser tipo boolean que vai ser definido somente isso. Se uma variável ser verdadeira, ou se vai ser falsa. Aí vai depender, assim, uma coisa mais complexa, vai depender da aplicação dela. Temos o tipo objeto, que são as variáveis do tipo objeto são entidades independentes, utilizadas para agrupar várias informações que representam algo, ou seja, são variáveis que vão ter propriedades ligadas a elas. Então, digamos assim, que esse objeto vai ter vários elementos, várias informações, vários dados que vão compor um único dado, uma única variável. Ou seja, vai ser uma variável composta por várias outras variáveis. Vocês entenderam o conceito de objeto? Que eu já vou explicar um pouquinho melhor. Deixa eu terminar aqui. Esse tipo de variável pode conter vários tipos de variáveis e até mesmo outros objetos. E aqui vamos seguir, por exemplo, aqui da imagem, que temos definir aqui um let gato, ou seja, esse aqui é nosso objeto. Aí essa aqui é a syntax do nosso objeto, igual, aí sempre entre chaves, que vai definir os valores. Temos nome igual a bichano. Isso daqui vai definir que é a variável nome, que está dentro de gato, que eu nem preciso colocar let ou outra coisa aqui, pois quando eu já coloco let aqui já define a visibilidade de tudo. Bichano, ou seja, string. Idade 3. Number, peso igual a 2.35, também number. E esses dados são separados por vírgulas, como podem ver. Então, aqui temos, definindo aqui novamente, vou pegar um pouquinho aqui.
o nome do objeto. Aí, entre os sinais, os símbolos de chaves, temos o bloco de conteúdo. E dentro desse bloco de conteúdo, nós temos outras variáveis especificando ou dando informações para representar algo. Aí aqui temos um pequeno comando que vai chamar gato.nome, ou seja, vai retornar o nome desse gato, que vai ser bichano. Seguindo, temos as listas ou arrays. São estruturas utilizadas para agrupar dados independentemente do tipo de variável. Temos um exemplo aqui, lista igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui temos uma lista de números inteiros. É assim que vai formar uma lista. Mas, digamos assim, que diferente do objeto, as listas não precisam representar algo ou algum outro objeto, como o próprio nome diz. As listas vão ser listas. Vai ser só um monte de elemento enumerado, que se chama assim listas porque essa estrutura permite acessar os dados através de posições como listas, lista 2, que retornará o número 3. Entenderam? Igual temos a primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Mas pergunta, o porquê aqui está lista 2, ou seja, para retornar a segunda posição da lista, mas retorna o número 3, sendo que aqui a segunda posição é o número 2. Isso se dá porque uma lista, a primeira posição sempre da lista vai ser 0, começa no 0, a posição da lista. Ou seja, o 1, a posição 0 vai receber 1, a posição 1 vai receber 2, a posição 3 vai receber a posição 2, a posição 2 vai receber o valor 3, a posição 3 vai receber o valor 4, e assim por diante. Ou seja, uma lista sempre começa da posição 0, ou seja, mesmo que tenha um elemento na lista, esse elemento estará na posição 0. Então, digamos que você nunca vai conseguir começar essa lista da posição 1, nunca, sempre da posição 0. E caso vocês queiram ver melhor, talvez fique um pouco mais confuso essa questão das listas, porque essas listas realmente é um pouco mais complicada. Eu deixei uma documentação completa aqui de listas explicando e tal como se processa, como fazer outras coisas com essas listas. Vocês precisaram um pouquinho depois. Seguindo, temos as funções condicionais e estruturas de repetição. Então vamos começar pelas condicionais. As condicionais vamos ter três tipos: o if, que é o se, que é uma estrutura de condição que só será executada o código dentro dela se a condição passada como parâmetro for verdadeira. Ou seja, se o determinada condição que for passada como parâmetro, que já explico como que vai ser esse parâmetro, como vai ser atribuído esse parâmetro, for verdadeiro, ele executará o código que estará dentro dessa condicional. Se não for verdadeiro essa condição, ela pode ir tanto aqui por else if ou por else. Vai depender se a gente usou else if, vai para o else if. Se a gente não usou, pula já direto para o else. Porque uma vai completar a outra. Iniciamos com if, mas terminamos com else. Então o meio fica com else if, mas podemos fazer códigos sem o else if, só com if ou else. Aqui, o else if é o se não se, que também se trata de uma estrutura de condição,
onde só executará o código presente nela se a condição anterior for falsa, ou seja, se o if for falso, ou outro else if, e se a condição passada a ela por parâmetro for verdadeira. Ou seja, a anterior do else if tem que ser falsa. Se não for falsa, ela pula. Provavelmente por causa que vai cair dentro dessa condicional aqui. Se essa condicional aqui for falsa, vai para o else if. Aí eu falo assim, tá, a anterior foi falsa, beleza. Mas agora, essa nova condição é verdadeira, se não for, ela pula para o else. Onde temos que o else é o se não. Uma outra estrutura de condição, a qual executará o código dela somente se a condição anterior for falsa, sem a necessidade de atender outra condição. Visto isso, temos que o if é uma estrutura de condição que não demanda que a anterior dela seja falsa, porque normalmente é o if que começa essa, o que fala, essa estrutura de condições. Aí temos o else if, que também se trata de uma estrutura de condição, mas que ela só vai executar se o if for falso e se a condição passada dela for verdadeira. E o else, que independente se só vai depender se a condição anterior for falsa. Agora, se tem uma condição relevante ali, não importa, por causa que o else não é atribuído o parâmetro. E aqui eu trago um exemplo para vocês visualizarem melhor esse contexto. Onde temos aqui um exemplo para calcular o IMC, o massa muscular. Onde temos altura, que é 1,18 ou 1,80. O peso, que é 60. Aí temos a variável IMC, que vai calcular peso dividido por altura ao quadrado. Esses dois asteriscos significam ao quadrado, ele eleva ao quadrado dessa variável. Aqui, trazendo a função, vai retornar 18,18. Mas somente com esses valores, eu não consigo definir, por exemplo, qual é o nosso índice muscular. Se não está no peso normal, se está abaixo do peso, acima do peso, etc. E é aí que vai entrar as condicionais, porque vamos atribuir condições a partir desse valor obtido. Onde aqui temos novamente declarando a altura, o peso, o IMC, o mesmo processo, só com valor diferente agora. E agora temos um let classificação, ou seja, o let só vai ser visto dentro dessa estrutura aqui. Aí temos o primeiro, que é o if, sempre começando com o if. Aqui, o if. O if vai perguntar, o IMC é menor que 18,5? Que no caso o IMC aqui é 21,97. Não é menor. Então essa condição aqui é falsa. Logo, essa classificação aqui, esse bloco de conteúdo aqui, não é executado. Esse aqui não é executado. Aí caímos dentro do else if. Esse else if, como a condição anterior foi falsa, vai perguntar, tá, foi falsa, e agora? O IMC é menor que 25? É menor que 25. A condição essa aqui é verdadeira. Logo, ele irá executar esse comando aqui, classificação igual a normal, o que foi apresentado aqui para nós. Quando puxamos aqui com esse comando console.log o valor de classificação, que vai retornar normal, porque adentrou aqui porque atendeu a condição, ao parâmetro. Aí, caso esse aqui tenha sido falso, aí vai pular para o outro else if.
foi falso. Aí vai perguntar, tá, a condição anterior foi falsa. Beleza. Agora, essa nova condição é verdadeira? Se não for, vai pular. Agora, se for, vai executar. Aí, caso não seja, vai para o else. O else, assim, a condição anterior foi falsa? Beleza, executa. Aí vai executar esse comando aqui, independente se tem uma, se você quer atribuir uma nova condição, vai ter que usar o else if, porque o else vai executar independente do que for, a menos que a variável anterior, se a condição anterior for falsa. Apenas isso. Se a condição anterior for falsa, o else vai executar de qualquer forma. Dando sequência à aula, vamos entrar agora para estruturas de repetição. As estruturas de repetições são estruturas utilizadas quando é necessário repetir várias vezes uma operação ou uma operação. Às vezes você quer fazer um cálculo e você precisa fazer várias vezes esse cálculo. Com a estrutura de repetição, podemos fazer isso de maneira automática, sem necessidade de ficar redigitando o código. E existem duas estruturas, o for e o while, que o for vai ser para e o while enquanto. As duas são semelhantes e muitas vezes o mesmo, aqui acabei de ver que é o mesmo, tá um erro aqui, é o mesmo, calma aí, é o mesmo problema, pode ser resolvido utilizando as duas estruturas, ou seja, vão ter casos que independente de qual estrutura você usar, vai resolver o problema de maneira tranquila. Entretanto, há situações que é melhor utilizar uma do que a outra. Exemplo, quando se sabe a quantidade de repetições que será feita, é mais viável usar o for. Por exemplo, sabemos que o tanto de repetições que vamos fazer será 50. Usamos o for, porque temos mais controle utilizando o for da quantidade de repetições. Agora, o while vai ser mais utilizado quando não se sabe tantas repetições que serão feitas. Ou seja, vai ser quando a gente não tem tanto controle da quantidade. Quando a gente não tem esse controle, usamos o while, porque ele facilita esse processo. Já o for possibilita mais esse controle. Assim, eu só quero que tenha 50 repetições. Com o for só vai ter 50. Já com o while pode dar algum problema, caso aconteça alguma mudança. Aqui temos a sintaxe do for e do while. Onde temos que no for temos a inicialização, ou seja, uma variável de inicialização, como por exemplo, aqui é const i igual a 1, ou seja, temos uma inicialização de uma variável i. Condição a que i seja menor que 10. E atualização i mais, ou i mais 1. Ou seja, vai adicionando um valor a i. É assim que vai ser. Temos a condição, a atualização e inicialização. Aí se a condição for atendida, por exemplo, aqui está 1. Primeira vez executando o for. Vai inicializar essa variável 1. 1 aqui é menor que 10. Logo vai executar o bloco aqui de códigos. Aí vai atualizar. Aí agora o i vai partir de ser 2. Aí não inicializa mais. Esquece a inicialização. Já parte direto para a condição. Aí vai verificar 2 é menor que 10? É. Vai executar o bloco de códigos e vai atualizar. Aí vai receber 3. Aí 3 é menor que 10? É. E assim por diante. Vai repetir até chegar a 10. 10 é menor que 10? Não é. É igual. Logo, a condição não for atendida vai pular fora desse laço de repetição, dessa estrutura de repetição. Então, ao momento que a condição não for mais atendida, ela vai cair fora.
E que eu disse, por causa que no for temos mais controle, porque temos controle da atualização da nossa variável de inicialização. Assim tem mais controle da quantidade de repetições. Ou seja, aqui ia repetir 10 vezes. Mas caso a gente queira atualizar dessa maneira, i mais 2. Aqui o i está 1 mais 2 vai 3. Então já pulou isso aqui. Entendeu? Então assim temos um controle maior da quantidade de repetições que queremos. Agora no while, só vamos ter como parâmetro a condição. Ou seja, se determinado valor é aqui agora i for menor que 10. E isso vai executar até se a condição for falsa ou verdadeira. A gente não tem controle da atualização, se vai atualizar esse realmente ou se não vai. Se não, pode acontecer até mesmo do while ficar infinito. Coisa que não deve, mas que pode acontecer. Então deve tomar muito cuidado. Que o while também vai executar o bloco de códigos aqui se a condição for verdadeira, for atendida. Aqui temos um exemplo da aplicação do for e do while. Aqui criamos numbers, uma lista de number, onde usa essa chave aqui, não é a chave, é colchete. Agora estou confuso, não sei se isso aqui se chama chave ou colchete. Esse símbolo aqui, vocês estão vendo. Toda a lista vai estar dentro, dos valores das listas vai estar dentro desse símbolo. E definimos um size 20, ou seja, tamanhos 20. Aí com while, definimos uma variável inicial antes, tipo 1. Aí vamos ficar, o count aqui que é 1 é menor ou igual que size, que é o tamanho? Então vai numbers push count, ou seja, esse push vai adicionar um valor no final da lista. O final da lista é 0, ou seja, vai executar. Vai adicionar ali no lugar do, do valor 0 que está nulo, 1, que é o valor de count. Aí count mais, aqui foi atualizado. Que tem a atualização, porém não é na estrutura do código. Aí a partir do while vai aqui novamente, agora count é 2, vai verificar novamente. Count é menor ou igual a size? Numbers, ponto, novamente. Aqui já temos 0, 1 na verdade na posição 0. Agora vamos ter 2. E vamos seguir até chegar a 20, que é menor que 20 vai ser igual a 20. Logo, no momento que passar para 21, 21 será nem menor nem igual. Logo, a condição não será mais verdadeira. E a mesma coisa vai se repetir para o for. Só que o for, a variável vai ser definida dentro dela, em vez de ser fora. E a atualização também, em vez de ser fora, ou no bloco de conteúdo. Onde vão passar somente isso aqui. É o que eu havia falado. Aqui, exemplo simples, os dois parecem ser a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Porém, quando é muita repetição, quando se sabe, é muito melhor usar o for do que o while. E quando não se sabe, é muito mais fácil usar o while do que o for. E agora vamos partir para as funções. As funções são blocos de código criados para executar determinadas tarefas, muitas vezes que vão se repetir durante o código. Ou seja, temos além das estruturas de repetições, temos as funções que vão ser utilizadas para que não precisamos ficar digitando novamente cada comando, cada código, cada linha. Então, com a função será um meio de facilitar a nossa vida. Essas tarefas podem ser descritas no nome da função, além de receber dados por parâmetros e retornar uma resposta ao final da execução.
esse retornar uma resposta no final da execução vai depender se a gente vai definir como função ou como void. Se for como void, void não retorna nada. Então, não é necessário retornar uma resposta no final da execução. Agora, se não definido void, aí precisa retornar um valor. Aí aqui temos a sintaxe, novamente, da função, de uma função. Onde temos function, ou seja, estamos declarando que isso aqui é uma função. Aí nome descritivo, que vai ser o nome da função. E os parâmetros, passado aqui entre parênteses. O bloco de códigos e no final do bloco de códigos temos o return alguma coisa. Precisa retornar alguma coisa se não for declarado que é um void. E aqui temos novamente aquele mesmo exemplo da calculadora de calcular o IMC, agora usando funções, onde temos a função calcula IMC, ou seja, essa função aqui já sei que é para calcular o IMC, altura, peso, ou seja, passei a altura e o peso como parâmetros. Agora eu não preciso mais ficar digitando as variáveis, colocando valores nessas variáveis. Aí temos IMC, que é a mesma coisa, peso dividido por altura ao quadrado. Aí temos let classificação, a mesma estrutura do if lá que eu havia apresentado, do if até o else. Aí temos console.log IMC para retornar o IMC para nós ver. O console.log classificação para retornar a classificação para a gente também ver. E return, ou seja, vamos retornar dessa função o IMC e a classificação, ou seja, o valor de IMC e de classificação. Aqui vai ser apresentado para o usuário, com o console.log. Com o return, vai retornar apenas para o código. Você não vai conseguir ver o que está retornando, mas o código vai. E aqui temos IMC igual a 1, definindo aqui a variável, igual calcula. Aí eu puxei a função através do seu nome e passei com parâmetros, a altura e o peso. E a função vai retornar isso aqui para mim. 20.6 é igual ao normal. Aí temos novamente puxando o nome da função, ou seja, podemos puxar o nome da função quantas vezes quisermos. Parâmetro altura, outro parâmetro peso, e a função vai retornar 17.93 abaixo do peso. Caso a gente não tivesse utilizado a função, a cada vez que a gente fizesse isso aqui, ó, calcula.mc, nós temos que escrever tudo isso aqui, ó, tudo esse bloco de código aqui, tudo isso aqui, coisa que demanda muito tempo que não é necessário. Então, as funções vêm para facilitar esse processo de ficar repetindo essas operações. Bom, agora, como que finalizamos essa aula, eu espero encontrar vocês na próxima aula na parte prática, que vamos aplicar todos esses conteúdos aqui, que eu acredito que ficou muito maçante por causa da quantidade de coisas que tem, mas aplicando na prática, vocês vão ver que é bem facinho de entender. E posteriormente, em uma outra aula, nós vamos ter trabalhando com o Doom. Bom, então encerro essa aula por hoje. Vejo vocês na próxima. Tchau!